Senhor Jesus, Deus nosso Pai, converge sobre nós as energias de cura, de tranquilidade, de paz, de entendimento, de força de vontade, de amor. Nesse momento, celebramos pela prece a união convosco. A união que é a verdadeira união, aquela que nasce no coração, corre para o pensamento e se expressa em palavras. Sabemos que o espírita não tem cultos, não tem rituais, não tem nenhuma espécie de sacramento ou algo que faça aproximá-lo de Deus, a não ser o seu pensamento, a sua vontade, os seus sentimentos, que são os grandes movimentos para nos aproximarmos das forças maiores. Por isso pedimos que abençoe a todos os alunos, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, que debruce sobre todos, trazendo a eles também tudo o que necessitam e precisam. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, abrimos os nossos trabalhos no dia 18 de junho do ano 2017, pela graça de Deus. Bem, então, nós estamos voltando à nossa apostila e hoje vamos estudar uma apostila grande, vamos ver se dá tempo. Os anjos de guarda, os espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um tema que o Espiritismo ele conseguiu abrir muito bem através das informações dos espíritos sobre a existência do anjo de guarda, de espíritos que nos protegem, espíritos familiares ou simpáticos. Nós ouvimos na casa espírita com frequência o problema da obsessão, que está obsidiado, não sei o quê, mas aqui é o lado positivo. É o lado daqueles que nos protegem. É o lado dos anjos de guarda e todos esses espíritos que nos querem bem. Vamos em frente? Anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 489. Há espíritos que se ligam ao indivíduo, em particular para o proteger? É a pergunta de Allan Kardec. Responde o espírito comunicante. Sim, o irmão espiritual. É o que chamas de bom espírito ou bom gênio. Então, aqui na 489, ele confirma a existência dos anjos de guarda. Comentários. A criação está submetida à hierarquização de comandos, de poderes, cujo único absoluto é Deus. A hierarquização dos poderes manifesta-se relativamente à importância da responsabilidade de cada missão, de cada dever. Mais um pouquinho. Superior que o aconselha, no caso, superior hierárquico, orienta e inspira, o anjo de guarda. Muito bem. Então, nessa primeira movimentação do Allan Kardec, do Espíritos Comunicantes, ele confirma a existência dos anjos de guarda, de espíritos que nos protegem, e mostra que isso é uma espécie de pirâmide, com diversos níveis, sempre subindo até o vértice, e que essa hierarquização de poder é uma delegação em cadeia e sucessiva, de acordo que nós vamos ver com o nível moral
intelectual do protetor. Então, se nós temos um regente cósmico, planetário melhor dizendo, da Terra, que é Jesus, porque eu não sei se Jesus atua sobre outros planetas, sabe, Rose? Eu acho que ele é um regente da Terra, é um regente planetário, não cósmico. Cósmico deve ter outros Cristos, cada um com a sua missão. Ele vai hierarquizando esse poder e de acordo com aqueles que estão mais próximos dele, em função da sua elevação moral e seus conhecimentos intelectuais, fazerem a gestão do que podem. Até a parte mais baixa da pirâmide, a base dela, que são os espíritos da natureza, que são conduzidos por outros espíritos. Isso nós veremos no capítulo Ação dos Espíritos sobre a Natureza. Sobre a terra, sobre o fogo, sobre as correntes marinhas, as correntes meteorológicas, enfim. Porque a terra é um todo, e nesse todo as florestas têm uma gestão. E há espíritos que conduzem essa gestão, dentro também das suas possibilidades. Bom, esse quadro aqui está no lugar errado, eu vou pular ele, depois eu volto. O que se deve entender por anjo de guarda ou anjo guardião? É um espírito protetor pertencente à ordem elevada, ou seja, é um espírito que é mais elevado que a gente, senão ele não seria protetor. Ele tem que ter mais condição moral e maior nível intelectual para nos ajudar, senão ele não vai nos ajudar. Não é? A referida ordem elevada é sinonímia de hierarquia espiritual superior. A hierarquia é estruturada segundo os graus, como eu falei, desenvolvimento moral e intelectual dos espíritos. É isso que a gente tem que estudar um pouco para aprender isso, sabe? Para não ficar igual a biruta de um aeroporto que roda para cá, roda para lá, escutando coisas que não têm substância. Aqui a substância existe, é a doutrina. Esse critério absolutamente fundado no mérito de cada espírito está em plena consonância com as leis divinas. Quer dizer, o que não acontece na Terra, em que muitos são investidos em cargos de poder por interesses os mais diversos. Então, no mundo espiritual, não há como ter fraude, não há como ter mentira. Claro que tem espíritos mistificadores, espíritos mentirosos, mas eles convivem entre si e se iludem entre si. Mas eles não têm a capacidade de iludir um espírito superior. Porque o espírito superior vê o perispírito deles, vê o pensamento deles. Então não há como esconder. Eles estão expostos, porque pela condição do espírito superior. E essa hierarquia se desdobra, e aqui na Terra também vai se desdobrar. O poder de cada um, que cada um é investido, é o merecimento dele, por ele, pelo esforço dele alcançado. Não a titulação, um diploma, um cargo que a pessoa dá para obter algum tipo de favor. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições, sustentar suas coragens na prova da vida. Então, esse espírito protetor, ele tem que nos dar uma sustentação. Então, isso é tão interessante que nós nunca estamos sozinhos. As pessoas acham que eu sou solitária, eu sou não sei o quê, aquelas coisas, aquele discurso padrão. Mas não é isso, ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. E por mais sozinho que se ache, existe sempre alguém interessado nessa pessoa. Porque é da lei de Deus a solidariedade. A solidariedade. Então essa é a missão do anjo de guarda, conduzir o protegido. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o nascimento? Uma pergunta também óbvia, claro que é, não é?
ou seja, desde o nascimento até a morte, e frequentemente o acompanha depois da morte, na vida no mundo espiritual. Pode também estender sua proteção, inclusive, através de novas existências corpóreas. Isso porque essas existências nada mais são que curtas fases da vida do espírito como um todo. Então, o anjo de guarda, ele às vezes acompanha o indivíduo na carne, acompanha na vida espiritual, acompanha depois que ele encarna outra vez, acompanha depois na volta à vida espiritual e assim em vidas sucessivas. Quer dizer, é uma ligação muito forte. Surpreende a muito ligação tão duradoura do anjo de guarda com seu protegido, que, como se vê, prolonga-se na vida espiritual e através de muitas encarnações. Porém, ao analisarmos esse fato, à luz das afinidades existentes entre protetor e protegido e da missão que aí cabe ao protetor, veremos esse tempo não poder ser medido por uma ou duas encarnações. Ou seja, é uma relação que às vezes conduz por muitas encarnações. Desencarna, mas depois se encontra, reencontra. Enfim, é um trabalho para levar aquele espírito, às vezes, menos desenvolvido a uma situação de boa evolução, que esse protetor faz. Todos têm seus anjos de guarda. As coletividades têm os seus anjos de guarda, porque as coletividades são seres individuais que se juntam. Portanto, os seres individuais formam um ser coletivo, que é a coletividade. As nações têm seu anjo de guarda, também, os países. Os anjos de guarda da França, como Allan Kardec diz, um é o São Luís, que foi Luís XIII, se não me engano, e a outra é Joana d'Arc. No Brasil, pelos nossos estudos, o anjo de guarda do Brasil é Dom Pedro II. Eu sempre digo isso aqui. Porque para ser anjo de guarda do Brasil, tem que ter vivido aqui, tem que ter a cultura daqui, não é? Tem que conhecer o país. Ele não vai lá por cima, mandado por Jesus, tocar isso aqui quando ele não conhece as pessoas, a convivência e os hábitos. Dizem que é Ismael, mas ninguém provou que é Ismael. Não existe. Isso é uma tradição que foi levada desde o século XIX, final de século. Mas o que mais se aproxima realmente é Dom Pedro II, que é o anjo de guarda do Brasil. E nessas circunstâncias, ele também tem que atuar para não haver esse momento, os conflitos cederem. Porém, ao analisarmos esse fato à luz das afinidades existentes entre protetor e protegido, e da missão que aí cabe ao protetor, veremos esse tempo não poder ser medido por umas ou duas encarnações. Nesse caso, o tempo tem outra medida, é o tempo de evolução do protegido, aqui, esse que é o tempo, que cessa no dia que alcance competente aperfeiçoamento espiritual, quer dizer, a evolução até o aperfeiçoamento espiritual. Analogamente, o aluno estudioso, que após o exame dispensa o professor. Então, vamos voltar para aquele gráfico, no início, que devia estar nesse local, é mais ou menos o seguinte. Tempo de assistência espírito protetor. Nascimento, morte, vida corpórea, vida espiritual. Que nascimento, morte, desencarna, está na vida espiritual. Aqui está encarnado e aqui está desencarnado. Então, esse movimento do nascimento tem um tempo T, depois desencarnado tem um tempo T, e a partir desse momento em que ele chega a um nível de evolução, que é o marco significativa evolução intelectual e moral, ele marca aqui, então o espírito protetor já não atua mais sobre ele. A assistência do espírito protetor dura até o tempo que o protegido evolui moral e intelectualmente.
Isso é muito importante. Ao ponto de movimentar-se por si mesmo, tornando-se dispensáveis, assim, os conselhos e assistências do protetor. Então, esse é o tempo de assistência do protetor. Não é o tempo cronológico, mas é o tempo da evolução do espírito. Vamos voltar para onde nós paramos? Aí. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? O espírito quer saber se isso aí é uma atitude voluntária dele ou ele é compelido a tal. O espírito fica obrigado a vos assistir na medida em que aceitou essa tarefa. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos, que lhe são afins. Para uns, isto é motivo de alegria, prazer. Para outros, uma missão ou um dever. Então, o espírito protetor, ele pode escolher um espírito aqui encarnado que ele vai ajudar com seus conselhos e pode até escolher um espírito muito difícil que ele vai tentar demovê-lo das situações. Então aí o mérito é maior, porque o trabalho também é mais árido e espinhoso. De acordo com a lei divina do livre-arbítrio, o espírito protetor a nada é obrigado relativamente à sua vontade. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, né? Desde que não seja o cumprimento do dever. Né? O livre-arbítrio tem um limite. Qual o limite do livre-arbítrio? É o dever que se impõe. O meu direito vai até aqui, até esse ponto em que eu não prejudique a ninguém de qualquer forma ou por qualquer meio, psicológica, espiritual e materialmente. É muito aberto. Então, até esse ponto aqui, eu tenho esse direito. Mas daqui para frente, se eu for prejudicar essa pessoa, isso já constitui um dever. Sempre a relação direitos e deveres, na balança de dois pratos. O Brasil vive, eu acho que o mundo vive, essa geração vive uma absoluta ignorância dos seus deveres. Todo mundo tem direito. Toda hora a gente vê, meu direito, sim. E o seu dever? Né? Então fica difícil. Mas essa é a concepção do espiritismo, que é perfeita. Então, o espírito não pode ser obrigado. Ele tem um livre-arbítrio, escolher ou não. Ele escolheu e vai ter que cumprir. De acordo com o livre-arbítrio, o espírito protetor a nada é obrigado, relativamente à sua vontade. Portanto, não está obrigado a assistir este ou aquele protegido. Mas quando aceita, tem que seguir em frente. A partir desse momento, torna-se em obrigação. Obrigação a cumprir, é um capítulo do Código Civil. É? Muitas vezes o protetor escolhe assistir o protegido rebelde, para dar maior valor à sua missão, em razão do esforço, aqui está faltando o D, e dificuldades que terá que desenvolver. Nesse sentido, quanto mais árdua a tarefa, mais meritória o é. Portanto, nós compreendemos que os espíritos não são obrigados a ter essa missão, mas quando eles têm, eles realmente são obrigados a cumprir, senão eles vão perder muito na sua evolução. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a assistir outros indivíduos? Ele está atendendo o João, será que ele não pode atender o José? Não, mas protege-o menos exclusivamente. Ele pode atender, mas não vai ser da mesma maneira. Tudo será questão de disponibilizar o tempo. Se há mais de um assistir, menos tempo fica com cada. Então, ele vai delegar alguém para ficar no lugar dele. O espírito protetor está fatalmente ligado à criatura cuja guarda lhe foi confiada. Ele não tem essa questão.
da fatalidade não existe no Espiritismo. Do destino também não existe. Do karma, meu Deus, também não existe. A inflexibilidade de um karma, a inflexibilidade do destino, a inflexibilidade de um sofrimento, não existe isso. Eu sempre escuto, é o karma dele. Quem lhe deu direito de julgar os outros, não é? Não julgueis para não ser julgados, não é isso? Porque sereis julgados na mesma medida em que julgardes, não é assim? Então, quem somos nós para julgar o indivíduo? Dizer que aquele é o karma dele, que é isso? Qual é o espírito que tem que dizer que é o karma? O espírito não pode falar isso, espírito de luz. Não existe isso. A ação nossa, o movimento da nossa vontade, os nossos desejos, as oportunidades que surgem, elas modificam todo o nosso sistema. Nós temos a possibilidade de acertar um momento e de errar naquele mesmo momento. O Brasil teve a oportunidade de acertar no momento, não acertou. Tinha que acertar, não acertou. Tinha tudo para acertar. Ah, está sofrendo porque é o karma? Não, porque não acertou, foi irresponsável. Isso a gente vai ver lá na frente esse assunto. De toda forma, não existe esse destino inflexível. Existem talvez marcos no destino. O nascimento, a morte, certas situações conjugais, etc., filhos. Existe um movimento fixo. Mas, numa ampla visão nossa, o Allan Kardec diz que 80% das nossas aflições somos nós que produzimos nessa vida. E 20% só são do passado. É muita a diferença. Então tem que acabar com essas determinações, esses juízos, essas coisas de inflexibilidade e tal do karma. Que o karma em sânscrito é ação. Vem do sânscrito, lá na Índia. Karma é ação. Ação que gera reação, não é nem destino. Né? Isso foi trazido para cá e deturpado. Enfim, o espírito protetor não está fatalmente ligado, nem sempre. Certos espíritos deixam sua posição para cumprir diversas missões, mas nesse caso são substituídos, quer dizer, ele tem alguma coisa importante, ele deixa alguém no lugar dele. Comentários. Como se observa, as missões não são rígidas, podendo sofrer ajustamentos em casos de necessidade. Vocês concordam comigo? Sofre ajustamentos em caso de necessidade. Até o indivíduo que está para morrer, pode ser que ele não morra, se for necessário que ele prolongue a sua vida. Né? A gente chama isso no espiritismo de moratória. Moratória é o sujeito que tinha aquela data para morrer, mas ele não quis morrer naquela data, então ele teve mais anos de vida. A morte também, mesmo com esses sentimentos, ela pode ser encurtada ou pode ser dilatada. A prova disso está o estudo epidemiológico do Brasil e de outros países, que o número de idosos aumenta. Daqui, acho que 10 anos, 15, nós vamos ter 30 e poucos % da população com mais de, 70 anos, 65, 30%, mais do que, às vezes, jovens. Então, como é que esses indivíduos, eles vivem muito mais do que no início do século XIX, né? Quando o indivíduo podia viver uns 50 anos e estava bem, ou no final do século XX, que vivia 40 anos e estava ótimo? Como é que podia? Será que houve alguma coisa? Não, houve a medicina, houve conhecimentos científicos, biológicos. Então, como é que é isso? Não existe isso. O sujeito pode cortar a vida, basta ser vicioso, basta cometer excessos, não é? Basta usar drogas, ele vai se prejudicar. Aliás, o livre-arbítrio dos homens e espíritos pode indicar novos caminhos para o anjo de guarda, em caso de necessidade. Essas oscilações da vontade e do livre-arbítrio, quando parte do homem, têm o poder de modificar o seu destino, que eu falei aqui. Assim, muitas vezes o livre-arbítrio se opõe ao destino, e isto ao longo do tempo. Então, isso tem que ser levado, pena que meu curso não tem essa divulgação na casa, porque isso tinha que ser jogado para todo mundo, para parar com certas coisas, entende? Para pensar largo, pensar grande, né? Pensar que a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode melhorar muito a nossa vida, né?
As oscilações são muito comuns, essas que fustigam o destino. Podem resultar em aflições ou felicidades na vida presente, nada tendo com influência do passado. Que a gente vai ver que as aflições da vida presente ou aflições da vida atual, quase 80% nada tem a ver com a tal da vida passada. Nada é absoluto, nada é absoluto. Vou repetir, nada é absoluto. Destino, karma, etc. Pois nada é absoluto, à exceção das leis divinas. A única coisa que é absoluta são as leis de Deus, essas são imutáveis. Eu espero que você esteja me acompanhando com isso e entendendo o sistema que nós vivemos, que merece muita razão, muito raciocínio. Pode ocorrer o espírito protetor vir abandonar o seu protegido, olha só, na medida em que se mostre rebelde ou refratário aos seus conselhos. Não vou atender mais você. Você não escuta o que eu digo, não é? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que o protegido interessa-se pelos espíritos inferiores, com eles mantendo sintonia, mas não o abandona por completo, fazendo-se sempre ouvir. Em realidade, é o homem quem fecha seus ouvidos, mas volta logo que é chamado. Então, ele vai dar o timing dele, né? Ele vai esperar. Se agora não é hora, amanhã será. Tudo passa, tudo passará, né? Então, ele vai esperar o novo timing dele para intervir junto ao seu protegido. Mas ele não abandona, ele se afasta. Aí o protegido, batido pela vida, tocado pelos espíritos ignorantes, com esses conselhos de perfídia e de mentira, então depois ele acorda, depois sofrido, naquela parábola do filho pródigo, que perdeu tudo que o pai deu como herança, viveu uma vida de devassidão e no final foi dormir com os porcos. Está lá com Jesus, no chiqueiro. Enfim, é isso que o filho veio, voltou e o pai perdoou, porque o pai é Deus nessa parábola. Essa questão é delicada. O espírito protetor afastar-se do seu protegido quando não lhe ouve. Isso é muito, tem que ter critério. Não seria isso abandono, renúncia à missão? Não incorreria o protetor em negligência? Não, pois observa que seus conselhos são como semente, que caem em terreno rochoso. Não podem germinar. Mas vai chegar a hora, né? Vai chegar a hora, prudentemente. Então aguarda a época em que o terreno se tornará fértil, quando o protegido será sensível aos seus conselhos. Não há aqui propriamente desistência, e sim uma visão pragmática. Então, essas são algumas vicissitudes, algumas circunstâncias de ação do anjo de guarda que nós estamos estudando. Aqui, acredito que essa mensagem que nós vamos ler agora foi dada por Santo Agostinho e não sei se foi São Luís ou foram Santo Agostinho e São Luís. Veja o que eles dizem. Há uma doutrina que deverá converter os mais incrédulos pelo seu encanto e doçura. Essas a dos anjos de guarda, esta. Não vos parece grandemente consoladora conceberdes estarem sempre junto de vós, seres que vos são superiores, sempre prontos a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da íngreme montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente estão convosco na terra? Ele se acha ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou. E aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão ao seu lado. Nem as prisões, nem os hospitais,
nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cuja vossa alma recebe os mais doces influxos, ao tempo que lhes ouve os mais sábios conselhos. Ah, se conhecesse bem essa verdade, quanto ela vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos maus espíritos. Bem, tem um momento que a gente tem que parar para pensar, não pode ser levado pelo impulso, por Deus, não pode ser levado pela cólera, pela ira, pela contrariedade, pela paixão. Dá um tempo, reza, pede ajuda de Deus, pede ajuda de um anjo de guarda, faz o possível para tomar a decisão mais correta. Há um provérbio latino que diz, em caso de dúvida, não faça, não condene. Né? Quer dizer, em caso de dúvida, absolva-se o réu. Como há dúvida, pende para absolvição do réu. Em caso de dúvida, também nós não podemos agir. Nós não vamos agir, vamos aguardar. É prudência. Quantos vos livraria dos maus espíritos? Mas, quantas vezes no dia decisivo, aquele dia da desencarnação, este anjo da bondade contrafeito vos dirá, quando você desencarnou. Não te aconselhei isso? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo, contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Interrogai os vossos anjos de guarda. Estabeleci entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhe ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem, de uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias de descrença. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos obre. Caminhai, tende guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. A meta é o próprio Deus. A meta nossa é Deus. Qual o finalismo da doutrina espírita? Para que existe a doutrina? Para o nosso aperfeiçoamento moral. Para buscarmos a perfeição relativa possível dentro do planeta Terra. E mais tarde, em planetas mais elevados, galgarmos as escadas da perfeição. Assim como fomos criados por Deus, simples e ignorantes, simples, sem nada, ignorantes, sem nada a conhecer, para pouco a pouco desenvolvermos a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso saber, a nossa moral. Assim, o nosso destino será Deus. Parece que Deus está muito longe quando isso é afirmado. Mas a caminhada, como os chineses dizem, a caminhada de 2.000 passos começa com o primeiro passo. Se nós ficarmos achando que está muito longe esse caminho da busca da perfeição, então nós estaremos ficando parados. Entendamos que a doutrina espírita ela é clara, ela é límpida, é um trabalho de espíritos superiores, é um trabalho também de Allan Kardec, e que ela nos dá tudo o que precisamos, sem necessidade de outros estudos, porque se ela for estudada a fundo, ela nos satisfará plenamente nas nossas necessidades de felicidade, de saúde e de paz. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se dediquem ao trabalho tão laborioso,
e de todos os restantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando à distância de milhões de léguas. Isso aí no século XIX, em 1857. De lá para cá isso se tornou possível. O espaço para nós não é nada, e não obstante, vivemos no outro mundo. Os nossos espíritos conservam as suas ligações com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos que Deus não nos impôs tarefa superior às nossas forças e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo de guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando vê no bom caminho, sofre quando ele despreza os conselhos. Não receei cansar-nos com as vossas perguntas, ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com seu espírito familiar que fazem seja médios todos os homens, médios ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual o oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Porque nós todos somos médios. A definição de Allan Kardec de mediunidade é muito simples, é todo indivíduo capaz de ser sensibilizado por um pensamento, por um sentimento de um espírito. Ora, até as plantas são sensibilizadas. Até os animais são sensibilizados. Nós temos essa aptidão inata, uma coisa inata. Só que em alguns ela é mais desenvolvida, ela é mais ostensiva. Em outros ela fica mais submersa. Mas nós todos temos a mediunidade. Então nós temos que desenvolver isso. Para desenvolver isso, a gente tem que trabalhar em ambientes mais finos. Temos que nos dedicar um pouco de música, um pouco de arte, um pouco do belo, um pouco das coisas do espírito, para poder afinar a nossa vibração, a nossa sintonia e ela se conectar com o mundo espiritual. Então, essa conexão que já existe nossa com o mundo espiritual, que é a conexão nossa com o nosso anjo de guarda, ela já denota a mediunidade. Olha aqui. Não imaginais que obra fazeis desse mundo a do Cristo, a que Deus vos impõe, para que vos outorgou Deus a inteligência e o saber, senão para repartirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiante pelo caminho que conduz à bem-aventurança e à felicidade eterna. São Luís, Santo Agostinho. Bem, então vocês viram isso aqui, mas esse pormenor aqui, repartirdes com os vossos irmãos, saber, é o que a gente propõe nesse curso. Esse curso é um curso que se prega o quê? Se faz a caridade. As pessoas às vezes não entenderam o meu curso, acham que é um curso pessoal meu. Mas eu estou aqui como professor e estou praticando a caridade. Se as pessoas concebessem que isso aqui é um ato de caridade, fazer isso tudo que está sendo feito e buscar para que cada um melhore, possa criar processos de reflexão, de saber, de crítica, ter massa crítica, saber se conduzir nesse cipoal que às vezes o espiritismo se confunde. Então, isso, e saber melhorar numa situação de dor, de doença, saber como as coisas podem andar, então, já é um prêmio que eu tenho. Esse curso é um curso de caridade. Não é só da paz, não é só da água fluidificada, não é só botar na irradiação ou incorporar qualquer espírito. É também transmitir o conhecimento e o saber, que é a parte mais fina da caridade. A grande caridade é passar o conhecimento. A doutrina dos anjos de guarda, a velarem pelos seus protegidos, nada tem de surpreendente, não obstante a distância que separa os mundos. Quer dizer, é ao contrário grandiosa, sublime. Não vemos na terra o Pai velar pelo Filho, ainda que de muito longe, e auxiliá-lo com seus conselhos,
correspondendo com ele. Quer dizer, aqui Allan Kardec vai comentar que essa distância não existe entre o anjo de guarda e o protegido, porque eles se comunicam imediatamente, né? Então, esse aqui é um texto que eu não vou andar muito, porque a gente já conhece. A distância que vai de um mundo ao outro é menor do que neste planeta. Enfim, a influência do Espírito, né, é a transmissão dos pensamentos, né, que ele vai fazer através do fluido cósmico universal. Ele vibra o fluido cósmico universal, o fluido espiritual, melhor, ele vibra o mundo espiritual, e essa vibração ela tem a capacidade de transmitir o pensamento. Mas a gente viu isso, eu vou ver aqui, nos comentários, a gente já vê isso hoje a todo momento. Olha aqui, Amilcar. Os argumentos do professor Kardec sobre a superação da distância por parte dos espíritos, na atualidade, em pleno século XXI, não mais se tornam necessários, porque ele queria provar isso. Vive-se a era da tecnologia, da informática e das comunicações por satélite. Em tempo real, somos testemunhas pela televisão do início do ano novo em Sydney, na Austrália, com antecipação de 10 horas das comemorações do Brasil. O fluido universal que possibilita as comunicações dos espíritos transforma-se, criando as ondas eletromagnéticas, base da comunicação à distância na época atual. Então a gente está vendo uma coisa futurista. Não estamos no futuro? Se a gente vê uma coisa 10 horas antes de acontecer, e lá no Japão são 12 horas lá, no Extremo Oriente, o sol já se levantou aqui, a Terra ainda está rodando, para chegar aqui, enfim. 12 horas antes nós vemos um fenômeno que vai acontecer aqui. É uma antecipação. Mas é uma antecipação física, né? Mas isso nos faz pensar também que certos fatos podem ser antecipados também pelos espíritos, desde que eles sabem o quê? O possível trajeto daquele fenômeno espiritual. Por que os videntes não acertam sempre? Por que os videntes, às vezes, dão um chute, acertam, e dão 10 e não acertam? Porque é o trajeto espiritual. É como se fosse um avião. O avião sabe a rota dele. Então, ele coordena os aparelhos, bota lá o GPS dele para aquela rota e vai monitorando. Então, ele sabe que em tantas horas ele vai chegar àquela cidade, mais tantas a outra. Então, ele pode prever. Mas ele prevê porque tem a rota. O vidente, ele pode pegar um fato na vida do indivíduo, conhecendo esse fato, achar que ele vai seguir esse rumo. É possível. Mas pode ser que haja um desvio de rota, aí ele cai. Nenhum vidente é 100% certo. Ele tem lampejos, mas nem sempre acerta. Está certo? Então, esse fenômeno aqui que Allan Kardec diz, do fluido universal, que vai trabalhar em cima do nosso pensamento, lá no mundo espiritual, aqui na Terra, esse fluido se forma em ondas eletromagnéticas. Toda energia é um desdobramento da energia primeva, que é o elemento é o fluido universal. O fluido cósmico universal, elemento universal, cósmico universal. Toda. Aí se desdobra em várias energias. A energia calórica, energia eletromagnética, a energia de atração do átomo, de retração, enfim, da gravidade, tudo isso é desdobramento dessa energia primeira que Deus criou. Então, essa comunicação é tranquila hoje em dia, ninguém vai questionar. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Espera aí. Como é que é isso? Será que a gente está na Terra? Fulano é um ingrato. Não é assim? Eu ajudei ele, no final ele pagou com a moeda da ingratidão, não é assim que se fala? Né? A moeda da ingratidão. Aqui na Terra existe isso. Aliás, a gratidão é muito pouca ainda, é muito rara, rarefeita.
Mas lá em cima, não tem isso, não pode ter isso. Se ele não, o tutelado dele não se manifestou favoravelmente a ele agora, e antes tinha, e depois abandonou, ele não vai ficar agora querendo o mal. Mas aqui na terra é o contrário, eu não perdoo. Não é assim? Eu não perdoo. Então me fez, foi ingrato, não sei o quê, eu não perdoo. E vai construindo um caminho torto, porque o perdão também é necessário para a nossa evolução espiritual. O ato de saber perdoar é um benefício espiritual e um benefício também do ponto de vista físico. Os bons espíritos jamais fazem o mal. É isso. Tem consciência. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar, porque esse aqui sintonizou-se com o espírito das trevas. E então, é então que acusais a sorte, pelas desgraças que vos oprimem, quando só sofreis por culpa vossa. Ou seja, o próprio homem é algoz do próprio homem. Os vícios penalizam o viciado. Os excessos penalizam o viciado. Ele se pune a si mesmo. Uma sociedade se pune a si mesmo pelos seus vícios. Não tem como, é a lei da causa e efeito. A lei das afinidades é soberana. Cada um atrai para si energias e espíritos afins com o nosso próprio padrão vibratório. É isso que a gente se perde, não é? A gente se perde frequentemente nisso. A gente se perde por essa porcaria aqui, frequentemente. Está sintonizando aqui com as redes sociais de tanta mentira, tanta odiosidade, pô. A gente se perde, entra nisso. Se perde na televisão. Eu estava sábado vendo o Jornal Nacional lá em Teresópolis, na casa, deu 5 notícias, 5 tragédias. Eu falei para o caseiro, Araújo, desliga isso. 5 tragédias, incêndio em Portugal, atentado em Mali, eu sei até de cor o que eles disseram, não vou repetir. Que é isso? Televisão foi feita para isso? Que entra na nossa casa, ainda tem cara comendo, vendo aquilo. Pior ainda, vem aquela energia para dentro dele. Então não é por aí. A gente tem que sair fora desse sistema, tem que procurar a natureza. Eu me lembro aqui, o grande filósofo francês, né? Foi suíço, mas viveu na França, Jean-Jacques Rousseau, que foi um precursor da moderna pedagogia, junto com Comênios, a Ângela sabe. Jean-Jacques Rousseau, ele pregava que as criaturas deviam voltar ao estado natural. O homem devia voltar ao estado natural. Ou seja, viver em contato com a natureza, sem grandes sofisticações. Vivendo um dia comum. Porque a cidade, a vida urbana estava massacrando ele. Isso é no século XVIII, 1700. Né? Revolução Francesa, é 1700. Então, nós temos que sair dessa poluição mental. A Terra está pesada. Mas sabe que a psicosfera da Terra é a energia de nós, a energia do nosso pensamento, que é mandada para cima e se choca com a energia dos espíritos que estão em torno da Terra. Essas duplas energias formam uma resultante que é o quê? Que é a nossa psicosfera. Então essa tem uma carga de energia, tem uma carga vetorial para formar criações mentais, quer dizer, se a tendência é a violência, se o sujeito ensina a violência, o outro imagina a violência e o outro, ao imaginar, age na violência. Então, a televisão, esses meios de comunicação tinham que ser revistos. Não é possível, em nome da liberdade da imprensa, informar toda uma série de situações que não vão trazer nada de bom para o comportamento humano. Para a moral no sentido de respeito ao próximo e à sociedade. Então, essa lei das afinidades é que está girando atualmente, porque ela é própria do nosso padrão vibratório. Ainda falta muito aí, amigo? Deixa eu ver aqui. Falta aí, peraí. Quanto falta, hein? Então dá para falar. É o seguinte.
André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, eu digo André Luiz porque é o espírito que escreveu, não foi Chico Xavier é o médium. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele mostra que o pensamento é energia, porque ele vai estudar a mediunidade. Hoje nós sabemos que o pensamento é energia. Temos comprovações experimentais, muitos trabalhos sobre isso. Embora não saibamos como o pensamento atua, mas nós sabemos que ele tem uma carga energética. Existem muitos trabalhos. O primeiro trabalho sobre isso foi a da dupla fenda, foi em 1932, em que o sujeito construiu um canhão de elétrons e lá na frente ele colocou 2 orifícios num tapume e atrás do tapume ele colocou um filme fotográfico. Então ele ia, mirava com o canhão de elétron um orifício e disparava. Se a bala passasse o elétron, ele podia bater no tapume, passar pelo tapume e registrar naquele filme ou um registro de partícula, que era alguma coisa ponteada, ou um registro de onda, que são as oscilações. A onda é registrada em oscilações e a partícula em pontos. Então, aquele tiro dele, a partícula, ora se comportava como partícula, o elétron, ora se comportava como onda. Eles não sabiam essa diferença. E mais, muitas vezes o elétron que era mirado nesse orifício aqui central, ele ia para o esquerdo. O sujeito também não sabia porque o elétron desviava. Então, tem o trabalho de Fritjof Kafka, que é um grande cientista, etc., que ele mostra que o elétron é uma partícula. Ele tem um elemento de Deus ali, a consciência de Deus que faz ele girar, a inteligência de Deus. E quando nós falamos assim, mentalizamos, você vai para a esquerda, ele pode ir para a esquerda. E é uma partícula subatômica. Enfim, essa foi a primeira experiência da dupla fenda, que revolucionou a época, daquela época, e começou a dar sinais da física quântica, que é uma física que dá as probabilidades, não uma física da certeza. Aí começou a movimentar a partir dessa experiência da dupla fenda clássica, a física quântica. Enfim, então eu estou dizendo, dentro desse contexto, que o pensamento é que faz isso. Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo Os Fluidos, capítulo bom para o médium estudar, né? Quem dera que os médios estudassem os fluidos, né? Em vez de estudar outras coisas. Ele mostra que o sujeito mentalizava alguma coisa e registrava um filme, a mentalização dele. Era fotografia, ele chama de fotografia do pensamento. Está lá, Allan Kardec, século XIX. O filme ficava velado. Você pensava, puf, atuava. E nós temos uma série de experiências aí que eu não vou adiantar, mas eu queria dizer que o pensamento é energia. E por isso, como energia, ele solta íons, quer dizer, partículas elétricas, positivas, negativas, ânions ou cátions, tanto faz, solta, e essas partículas interagem com as partículas do nosso perispírito, que é uma parte de átomos do mundo material e átomos do mundo espiritual, que é a energia, e ele se irradia, ele toca isso e vai dando uma movimentação em torno de nós, que é a aura. Pela coloração da aura, você pode identificar o tipo de espírito ou o tipo de doença que tem, porque há energias fracas que vão determinar a existência de alguma normalidade no organismo do sujeito. Então, pensamento é energia. Então, nós temos que sair desse sistema e entender que quando nós mentalizamos, nós estamos ferrados. Ou estamos felizes, depende do que a gente mentaliza. Não é assim? É isso que eu tenho que dizer. Conhece a ti mesmo por ti mesmo. Está lá no frontão do templo de Delfos. Você tem que conhecer você, para você se tratar.
pensamento também cura. Está curando uma porção de gente. A gente teve o congresso aí da AME, Associação Médico Espírita, né? Esses dias aí na Barra, que tem N trabalhos científicos. Não são escritos em livros sobre cura espiritual, coisas de ciência, com referência bibliográfica, com metodologia de estudo, aquelas coisas sérias, estão provados. O homem não sabe como atua o pensamento, mas sabe que o pensamento é energia. Então, à luz disso aqui, voltando sobre isso, a energia, assim, é o subproduto de nossa vibração moral, dos pensamentos e desejos. O que denota, o que caracteriza a energia de cada um, é o padrão vibratório dele, e o padrão vibratório dele é a moral que ele tem. Vocês podem ler André Luiz, que ele descreve muito bem isso, nesse livro. Mecanismo da mediunidade. Nesse caso em que a energia do protegido se opõe por sua qualidade vibratória do protetor, não casa as ondas, não há sincronismo, não há sinergismo, uma oposição de ondas, o espírito vai para um lado e o protegido vai para o outro. Observa-se assim o afastamento natural de ambos. O protegido fica, pois, entregue à influenciação dos espíritos imperfeitos. Aí ele vai ter que sofrer pelo que ele fez. O espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê de um espírito que o quisesse mal? Isso é uma pergunta muito boa. As perguntas de Allan Kardec eram muito bem feitas. Os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a força ao seu bom espírito. Pode acontecer que o bom espírito encontre em algum lugar uma boa vontade, outra pessoa a ser ajudada, e aproveita esperando o momento de voltar ao seu protegido. Comentários. Como se vê, há organizações espirituais dirigidas para a prática do mal, como as para o bem. Tudo se reproduz na Terra. As quadrilhas, organizações criminosas de um lado e organizações beneficentes e filantrópicas de outro. Obviamente, os criminosos lutam para que nenhum dos seus membros deserte. Desertem não, nenhum é deserte, passando para o lado dos que praticam o bem. O encarnado é peça fundamental nesse jogo de forças, bem versus mal. Para isso, basta a força do seu pensamento, que pela prece silenciosa carreia a energia desequilibrante. O pensamento. O pensamento, quando ele é bem colocado, quando a prece é bem feita, quando a pessoa consegue se concentrar nela, como aquilo alivia a gente, como aquilo nos faz bem, como aquilo não muda o nosso humor, nosso estado de ânimo. Então, é questão também de direcionar o pensamento. Aqui tem um jogo das forças, então, bem e o mal, aqui é o grupamento do bem, tem essa energia, aqui o grupamento do mal, tem essa energia negativa, ele se opõe, portanto, não há sinergia entre o protetor e o protegido. Pela prece, o anjo de guarda se fortalece. Aliás, não é destituída de fundamento a crença que para psicologicamente fortalecer o anjo de guarda, deve-se acender uma vela. Acende uma vela para o teu anjo de guarda, não é assim que a gente escuta? Claro que a gente escuta, todo mundo escuta isso. Vai lá, acende uma vela de 7 dias. Lembra disso? Toda hora isso, 7 dias o anjo de guarda. Em realidade, não é a vela que fortalece, e sim o pensamento e a prece que o protegido pronuncia neste momento. A vela é tão somente o objeto que desperta a concentração mental.
É a mesma coisa colocar a mão no busto. Coloca ali a mão no busto, Frei Luiz, coloca. Então se concentra naquele momento, achando que o Frei Luiz vai andar. Então aquele ato de concentração mental, eu diria, de reverência, aquele ato íntimo, ele movimenta o indivíduo, o pensamento do indivíduo. Não é o busto que fez. O busto não vai fazer nada. Somos nós que projetamos os nossos pensamentos através do busto. Então, vem aqui a luz. Eu procurei um cara aqui. Olha aqui, esse aqui, ó. Olha aqui. Sobe mais um pouquinho. Aqui é o meio de concentração, que é a vela. A vela vem. Esse aqui é o encarnado. Ele entra em prece pela vela. Ele emana a energia do pensamento que vai ao anjo de guarda. Está claro aí? Está claro? E esse sujeito aqui é a cara do Wesley Batista. Por isso que eu botei ele aí. Ele tinha que rezar muito. Eu, anjo de guarda? Pode ser, mas eu não estou tão gordo assim. Mas ali eu botei o encarnado como ele. Para ver que ele tinha que rezar muito, para não fazer tanta bobagem. Bom, em frente. Finalmente, o anjo de guarda, como se observou, pode temporariamente afastar seu protegido quando este é resistente. Bom, será que o espírito protetor, vendo-se impotente frente ao mal, deixa seu protegido se perder na vida? Espera aí. Impotente frente ao mal? Ninguém aqui é impotente frente ao mal. Nós não podemos achar que o mal é maior que o bem. O mal é um estado de ausência do bem. Isso é a definição que a gente tem. O bem existe, que é uma criação de Deus. O mal é uma ficção. O mal só existe quando o bem não existe. A escuridão, a noite, é uma ficção, porque ela só existe quando o sol não está iluminando. Se o sol virasse 24 horas por dia, a noite deixaria de existir. Mas a noite não pode obscurecer o sol. Então, o mal não existe como mecanismo de criação, mas ele, na medida que nós nos ausentamos do bem, nós recriamos ele e nós somos prejudicados por ele. Então, nós não concebemos, por isso, que o mal vai prevalecer sobre o bem em nenhuma circunstância. Ele pode temporariamente prevalecer. Temporariamente. Mas o tempo vai escamoteando ele, vai talhando ele, vai rachando ele, vai quebrando ele. Então, essa questão da impotência não existe para um espírito. Não é por impotência, mas porque ele não quer. Se o protegido sai das provas mais instruído, aí ele vai ter que passar pelo sofrimento, mais evoluído. Ele o assiste com bons conselhos, transmitindo-lhe bons pensamentos, porém essa sua luta de inspirá-lo frequentemente fracassa. O protegido não o escuta, em realidade o que dá origem a esse estado de coisas que é o próprio protegido, a sua fraqueza, negligência e orgulho. Então, protegido ele cai. Com isso sobrevém o poder dos maus espíritos. Então, sobrever o poder dos maus espíritos é decorrer da fraqueza, da negligência e do orgulho do protegido. Se o protegido não tivesse isso, o mal não teria ação. E o mal existe na Terra ainda como mecanismo punitivo das próprias pessoas, porque elas, como vibram no mal, como elas querem os conflitos, querem a violência, querem uma série de coisas, então elas mesmas são castigadas pelos desejos dela que voltem agora sob mecanismo punitivo de alguém no mundo ou alguma circunstância que lhes é trágica. A resposta é recorrente. A origem do mal está na imperfeição moral do protegido, é isso. Imperfeição moral. O anjo de guarda nada pode fazer se não é ouvido. Os maus espíritos, pelo contrário, rejubilam-se, alegram-se com o fracasso do anjo de guarda e do protegido.
O anjo de guarda esperará, não obstante, o momento certo para agir. De maneira segue a máxima de Santo Agostinho, de forma a não fracassar. Adversos aéreos certere, lutar contra o ar. Ninguém vai lutar contra o ar. Ninguém. Então tem que esperar. Santo Agostinho dizia isso. E tem outra, pregar no deserto, lembra? Está Isaías 40.3. Voz que clama no deserto. Depois passou lá para o João Batista falar a mesma coisa. Né? Mesma coisa. Então, clamar no deserto, quer dizer, para quem? Aqui as causas atuais das aflições, eu vou só fazer a tabela, porque já está na hora. Vamos ver aqui. Tudo bem. Aqui tem as aflições. E aqui as virtudes opostas. Causas atuais das aflições, suas virtudes opostas na vida presente, vida atual. O sujeito é negligente porque não foi responsável. Tá? Negligente porque não foi responsável. Saiu de casa e deixou alguma coisa lá funcionando, que podia dar problema. Estava com preguiça. Aquela coisa explodiu e gerou um fogo. Não é? Enfim, a negligência existe em todas as profissões. O médico é negligente muitas vezes porque coloca uma gase, um tampão de gás, e o sujeito está morrendo, está com hemorragia, e não vê que o tampão foi coberto pelo sangue e depois fica lá dentro. Negligência. Orgulho. A virtude oposta é a humildade. O orgulho é o quê? É a catarata. Segundo o nosso livro do Evangelho, é a catarata que cega você de tantas situações. O orgulhoso não vê que ele pode cair. Ele está cego, está ensandecido, está enlouquecido pelo orgulho. E se acha poderoso e imbatível. A humildade é a boa prática. A ambição desmedida, o despreendimento. A indisciplina, a disciplina. A inconstância, a perseverança. Tem que ser tenaz. O adoecimento, excesso de toda espécie, e a saúde, que é o controle, e a força de vontade. Aí o Paulão disse que está trabalhando para isso, né, Paulão? Hein? Vamos lá, então, estamos aí. As dissensões e disputas, a brandura e pacificidade. Quantas brigas, né? Vamos só dizer isso aqui. Quantas pessoas, por negligência, não caíram na vida, por não querer tomar uma providência no momento certo? Quantas pessoas, por orgulho também, se distanciaram da realidade? Quantas pessoas, por ambição excessiva, foram para a falência? Quantas pessoas cheias de disciplinas não conseguiram fechar os seus projetos? Quantas pessoas inconstantes, osciladas, não conseguiram ir à frente? Quantas aquelas que adoeceram por excesso de toda espécie, comida, bebida, drogas, sexo? E quantas dissensões e disputas, porque a pessoa não soube ser branda naquele momento e falar uma palavra delicada e ofender o outro. E ali foi um fogo dentro de um palheiro, né? Explodiu tudo aquilo lá, porque não soube ser prudente, não soube dominar os seus instintos. Então, a aula de hoje foi isso. Eu espero que tenha sido boa. Alguma pergunta? Senão, vamos terminar. Ângela Vieira, nada? Eu não estou ouvindo. É? Dissensões e disputas. Ninguém mais? Então, a síntese da aula de hoje é uma síntese que, a recapitulação e síntese é uma aula que toca sobre a existência do anjo de guarda. Né? Isso tem que ser concebido. Então, vamos terminar a aula. Eu vou ler uma prece aqui, que eu ganhei. Vou botar isso lá no meu
no meu e-mail para vocês copiarem. Essa prece aqui é uma prece muito poderosa. Ela vai mobilizar nossas energias. E mobilizando as nossas energias, ela tem o poder de nos ajudar, quer dizer, a energia através daquilo que carecemos. Não, amigo, só um instantinho. Aqui. Meu Deus, vocês se concentrem, por favor. Eu vou falando devagarzinho, vocês espalmem as suas mãos, se concentrem, e aí a energia vai fluir. Meu Deus e meu Pai, eu sei que podes me ver e me escutar, encontro-me presa de escuridão e cercado por grades. O fluxo de entrada do meu sustento está bloqueado. Preciso da sua ajuda para me libertar. Permita que a luz divina chegue até mim e traga com ela a sabedoria, para que permaneça ao meu lado, participe do meu trabalho e das minhas decisões. Dá-me amor, força, coragem, saúde, paciência para suportar o combate aqui na Terra. Não permita que eu vacile ou me acovarde ante este enfrentamento. Jesus, nesse momento, me escuta e me liberta com o poder das suas palavras. Impõe as suas mãos sobre a minha cabeça e Jesus é quem diz: Efatá, abre-te. Efatá, abre-te todo o teu corpo e libera o teu espírito. Efatá, abre-te a tua mente. Efatá, abre-te teus olhos. Efatá, abre-te a tua boca. Efatá, abre-te teu coração. Efatá, abre-te agora as grades da sua prisão. Saia e viva com alegria a tua libertação. Prossiga com seus caminhos livres para a conquista da vitória e da abundância. Efatá, abra-me a mim mesmo nesse momento para receber as graças de Deus, a luz divina, a sabedoria e a abundância em toda a sua plenitude, agora e para sempre. Estou livre dos grilhões criados pelos meus julgamentos e preconceitos do passado. Iluminado pela luz divina e orientado pela sabedoria, eu recebo agora a plenitude da abundância e vejo um mundo novo, próspero, harmonioso e feliz. Estou renascido e recebo agora a realização de todos os meus desejos, de felicidade, saúde, prosperidade, abundância e paz espiritual, pelo poder do amor e da luz divina que me intuíram a rezar essa oração. Amém. Ave Maria. Senhor Jesus, eis aqui todos nós, buscando ser vivos
o melhor, a abundância, a saúde, a paz. Que a vossa luz violeta, a de cura, desça sobre todos nós e com a sua energia vibratória toque as nossas células, recuperando as que estão em disfunção. Harmoniza o nosso corpo nas forças da natureza, equilibra nossa mente no caminho da devoção, da paz e da fé. Senhor, esteja conosco nesse fim de trabalho. Abençoa todos os alunos, seus familiares. Esteja conosco, Jesus. Assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, encerramos o nosso trabalho com a prece que nos deixaste. Ave Maria, Ave Maria, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, encerramos os nossos trabalhos no dia 18 de junho do ano 2017, pela graça de Deus.